Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos tratar do tema do acesso à justiça e as eventuais exorbitâncias relacionadas à litigância excessiva no Brasil, com a presença da Suzana Henriques da Costa, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, professora de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, e vamos aqui tratar de alguns temas a partir do conteúdo da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que é mantida pelo Conselho Nacional de Justiça e que contabilizou 77.783.339 processos em tramitação nos órgãos jurisdicionais brasileiros até 28 de fevereiro deste ano. Em 2022, ano passado, foram protocolados mais de 30 milhões de casos novos, julgados mais de 28 milhões, e esses dados podem, eventualmente, indicar uma retomada na procura pelos órgãos do sistema de justiça, no período que reflete todas as circunstâncias da nossa vida pós-pandemia. São números consideráveis e que surpreendem muito à primeira vista, embora já tenha havido tempos piores. Entretanto, depois desses tempos piores, houve um grande estímulo aos meios autocompositivos, inclusive com muitas alterações legislativas incrementadas, né? É importante, então, termos um auxílio técnico para pensar todo esse panorama, principalmente para fazer esse paralelo entre o acesso à justiça como um direito e o eventual abuso, bem como percorrer as causas disso tudo. Porque o excesso também representa um risco. E, além disso, há necessidade de saber da precisão desta base de dados, considerada em pesquisas empíricas, e a metodologia utilizada, a fim de se ter segurança a respeito dos resultados. O que representa para uma pesquisadora da área, por exemplo, a cifra dos processos em trâmite chegando a quase 78 milhões. A litigância em excesso estaria relacionada à facilidade de acesso à justiça ou representa, talvez, a ineficiência do sistema de atendimento às demandas? Ou seja, a questão é a lentidão no atendimento ou uma tendência para optar mais pelo sistema de justiça, especialmente pela via da judicialização em relação à solução dos conflitos? Para Mark Gallagher, estudioso de padrões de litigiosidade, o ajuizamento de demandas é a ligação mais direta entre as cortes e a sociedade, e é o lugar de onde se pode observar mudanças nessa relação. Vamos, então, conversar um pouco sobre essas questões. Suzana, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e vão nos ouvir, né, nesse podcast. É um grande prazer, doutora Sâmia, estar aqui no podcast do MP do Paraná, que já tem se tornado uma referência para quem está querendo pensar na nossa atuação como Ministério Público, para a gente da área do direito. Eu fiquei muito feliz com esse convite e agradecer a possibilidade de estar aqui compartilhando esse artigo, que, na verdade, é resultado de uma reflexão feita por vários trabalhos de pesquisa, todos com pesquisa empírica, dos meus orientandos aí de mestrado e doutorado. Então, é um prazer também poder compartilhar o fruto dessas pesquisas todas com todo mundo que vai nos ouvir. A gente queria que você também falasse um pouco da tua vida, do que você faz, não só no Ministério Público, como na universidade. Eu sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. Atualmente eu estou na Secretaria de Políticas Cíveis de Tutela Coletiva
e pensando muito a atuação institucional do Ministério Público, pensando em políticas de atuação na área de tutela coletiva, que me faz refletir muito, né, sobre as potencialidades e as possibilidades do sistema de justiça na busca pela transformação social. Também sou professora doutora aqui no Departamento de Direito Processual, mais especificamente na área de processo civil, da Universidade de São Paulo. E é justamente dentro da linha de pesquisa Acesso à Justiça e Diferença Repetitiva, que eu desenvolvo em conjunto com o professor Carlos Alberto de Salles, aqui na USP, da qual decorrem muitas das pesquisas citadas nesse artigo, que já foi mencionado, artigo em homenagem ao professor Marga Lanter, que trazem várias pesquisas de orientandos meus e do professor Salles, de mestrado e doutorado, que trazem muitas pesquisas empíricas e muitos dados que me permitiram, aí, junto com a professora Maria Cecília Asperti, que escreve o artigo comigo, pensar um pouco sobre, numa perspectiva mais macro, né, sobre o que está acontecendo, né, com o nosso sistema de justiça, com o nosso judiciário, na verdade, mais propriamente, o que está acontecendo com o judiciário, quais têm sido as tendências, os discursos predominantes e quais são os riscos envolvidos nisso tudo. Então, queria agradecer a possibilidade que o MP do Paraná está me dando de poder, né, trazer a público e discutir de forma mais aprofundada esses estudos. Obrigada, Suzana. Nós aqui agradecemos, e esse podcast, ele é um podcast, é uma grande penetração na comunidade jurídica, na comunidade acadêmica, vai ser, com certeza, muito ouvido pelas plataformas em que ele é veiculado. Passando agora para as perguntas, a gente tendo esse panorama de 78 milhões, quase 78 milhões de processos em trâmite no Brasil, muitas pessoas têm algumas dúvidas, né? Só que nesse caso, por exemplo, a gente avançando um pouco na análise dos dados, 16 milhões desses 78 estão suspensos. 61 milhões estariam em andamento, dos quais 40 milhões estão já na fase de execução, portanto, na fase da satisfatividade dos eventuais créditos, né? E destes 40 milhões, 26 são execução fiscal, uma classe de feitos que tradicionalmente fica por muitos anos parada ou tramitando muito lentamente no sistema de justiça, né? Por outro lado, o DataJude, do CNJ, contabilizou no ano de 2022 quase 3 milhões e meio de audiências de conciliação. Esse número já significa uma tendência de busca pelas soluções consensuais, ou ainda ele é um número muito pequeno? Então, nós temos ou não temos um grande volume de processos judicializados no país ainda? Mesmo após os sucessivos ataques às instituições e ao próprio judiciário nos últimos anos, como é de notório conhecimento aí, que a gente vê publicado em redes sociais, nas mídias, de uma forma geral. Nós podemos ainda considerar que, apesar disso tudo, o sistema de justiça, ou o judiciário, como você diz, vamos falar propriamente judiciário, é o principal mediador de conflitos? Você pensa, Suzana, que a privatização da justiça seria uma saída para a resolução de conflitos? Ao menos no campo da agilização dessa solução? Bom, são várias perguntas, né? E acho que a gente já pode começar falando um pouco mais sobre quais são os principais argumentos que eu defendo nesse artigo. A primeira pergunta que vocês me fazem é assim, a gente tem mesmo, né, muitos processos, é um grande volume. Eu acho que a resposta a isso ela é a mais fácil de todas, né? Que sim, né, o judiciário é um judiciário com volume muito grande de processos, 78 milhões de processos, é um acervo considerável. É muito difícil ao judiciário dar conta desse volume, até porque, né, anualmente, a gente tem uma reposição praticamente do número de processos baixados com o número de processos entrados. Em 2018 e 2019, a gente teve uma pequena inflexão de uma curva, que é uma curva, estou dizendo agora aqui do Pesquisa de Justiça em Números, né? A pesquisa do CNJ, que faz um diagnóstico quantitativo muito interessante do judiciário no Brasil.
Mas a partir dessas perguntas, dessa pesquisa, né, e dos dados que estão lá disponíveis no Justiça em Números, a gente pode ver que ali a série histórica, né, de processos entrados, ela acompanha processos baixados, como se o judiciário conseguisse, nos últimos tempos, pelo menos, dar conta do que vem chegando. Houve, na verdade, um distanciamento, a gente estava tendo uma redução de acervo nos anos de 2018 e 2019, em 2020, a gente, né, não dá nem para contar, porque foi um ano muito atípico, um ano de pandemia, e em 2021 essas linhas voltam a se juntar. Então, a gente tem muito processo, e mais do que ter muito processo, o judiciário tem esse desafio de dar conta desse acervo, né? E que é um desafio muito difícil e que ele não conseguiu ainda, como instituição, né? Aí a gente pode estratificar esses dados, né? E ver que cortes superiores estão tendo mais eficiência nisso, que a gente teve uma redução considerável de entrada de processo e de aumento de acordos na justiça trabalhista pós-reforma. É na Justiça Federal que tem crescido, né, o número de entradas de processos. Então, tudo isso a gente tem que estratificar para entender um pouco mais o problema. Mas o judiciário como um todo, ele tem um volume muito grande de processos em curso. Então, eu acho que a pergunta que procuro responder e a crítica que a gente tem feito lá no grupo de pesquisa, e nesse artigo também, é um pouco sobre como lidar com isso, né? E quais as escolhas que têm sido feitas para lidar com esse diagnóstico de um judiciário abarrotado. E aí é preciso, né, dizer que quando a gente está trabalhando com direito, principalmente com direito processual, às vezes tem uma certa pressuposição, né, de escolhas neutras, né? Se eu estou melhorando a norma para mais eficiência e tudo mais. E no direito nada é neutro, né? E todas as escolhas que são feitas e as respostas institucionais que se dão a grandes problemas, como é o problema do judiciário, elas são escolhas de natureza política. Então, acho que o grande questionamento ali é para onde que estão apontando. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de um excesso de processo, e isso gera a sobrecarga do judiciário, uma dificuldade, né, de responder de forma pormenorizada a todas as demandas. Então, a gente foi cada vez mais uma situação de decisões padronizadas, de trâmite padronizado de processos, e isso, no final, lá na ponta, pode gerar até um problema de confiança no judiciário, né? Tem uma outra pesquisa muito interessante da Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Confiança do Judiciário, que aponta que o judiciário está num nível ali de confiança, acho que de 24%, não sei, gira mais ou menos em torno disso, eu não sei o último em que pé que está, mas exatamente qual que é o percentual. Mas ele fica abaixo das Forças Armadas, ele fica abaixo da Igreja Católica, ele fica abaixo da grande mídia, no grau de confiabilidade, né? E um dos motivos pelos quais o judiciário não é tão bem avaliado, de acordo com essa pesquisa, é justamente lentidão. Então, esse é um problema. Esse é um problema que, inclusive, vai implicar, né, um desgaste na arena pública do próprio judiciário. Então, como enfrentar? Né? E aí, o principal argumento ali é que as escolhas políticas que estão sendo feitas de enfrentamento dessa situação são escolhas que estão empurrando para fora do judiciário, ou seja, por mecanismos, né, de deslocamento para fora da arena jurisdicional, ou seja, também por mecanismos que reduzem a possibilidade de participação, estão empurrando ou reduzindo a possibilidade de participação, eu falo de encurtamento da forma de julgamento do Poder Judiciário, os chamados litigantes eventuais. Né? Elas apontam para os litigantes eventuais como sendo uns grandes causadores desse diagnóstico de excesso de demandas, de excesso de grande morosidade, de crise, né? Costuma-se falar muito na crise do judiciário. E há um discurso majoritário, dominante, quando se pensa em enfrentamento do volume de processo do judiciário, que é um discurso de que há, então, esse uso abusivo do judiciário, um excesso de acesso à justiça. E o que os dados não comprovam isso, né? Que a gente consiga entender olhar para quais são esses 78 milhões de processos, né? Para poder responder de forma eficiente a desse problema de excesso de trabalho do judiciário, de excesso de acervo, a gente precisa ter um pouco mais de análise de quais são os problemas específicos, porque é óbvio que não é um problema, não dá para simplificar essa realidade. Então, de onde vem esses 70 milhões de processos? Então, como a doutora Sema já me levantou aqui, né,
A gente tem 40% disso são as execuções fiscais. 40% do volume do processo no judiciário brasileiro, que tem altíssima taxa de congestionamento. O congestionamento é a quantidade de demandas resolvidas dentro daquele ano, né? A maior parte gira em torno de 90% na sede histórica do Justiça. Em números dos processos de execução fiscal são carregados para o ano subsequente, eles não são resolvidos em um determinado ano. Então, temos o problema das execuções fiscais. Ao mesmo tempo, a gente tem agora, até o CNJ está produzindo, né, antes, dados mais atualizados, os grandes litigantes na justiça brasileira, que são aqueles que estão, né, com muita frequência navegando no sistema de justiça, que têm capacidade estratégica de se organizar, né, para conseguir se especializar nessa navegação, pensar em planejamentos e formas de tentar conseguir precedentes favoráveis, que são os grandes litigantes públicos. A própria dado da execução fiscal já aponta para isso, o CNJ também, né? Então, desde INSS, que é o maior litigante do Brasil, até em todas as suas esferas, né, União, município, o poder público é um litigante repetitivo. E, além disso, o mercado, né, no âmbito privado, bancos, planos de saúde, empresas de telefonia, são responsáveis também por um grande volume de processos. Os bancos como autores e réus, as empresas de telefonia, os planos de saúde, muitas vezes como réus. E aí a gente precisa entender isso, olhar para esse cenário para poder endereçar respostas. E endereçar respostas com base em dados, né? Com base nesse olhar estratificado. Porque o que me parece, né, acho que os dados demonstram isso, é que esse discurso majoritário de litigância predatória seja endereçado, né, aos litigantes eventuais, ou seja endereçado aos legitimados no processo coletivo, já falando um pouco de Ministério Público, que também é um discurso, né, de abuso do MP, de abuso das associações, de um pouco desses ataques sucessivos, né, que a doutora Sâmia reporta. A gente não tem dados que comprovem isso. A gente não tem esse diagnóstico de litigância predatória como sendo algo sistemático no sistema, como sendo grande problema do sistema brasileiro hoje. A gente não tem esse dado. Nada aponta para isso. Né? O que a gente tem são exemplos de litigância predatória. Ninguém vai chegar aqui e dizer que não existe litigância predatória no judiciário brasileiro. Existe. E a gente tem, tanto existe que a gente tem mecanismos de defesa, sobre litigância de má-fé, multas e tudo mais. Mas não há dados que apontem que o litigante eventual é o grande responsável por esse problema de morosidade. Na verdade, os dados apontam muito mais, né? Dos litigantes repetitivos, seja na perspectiva do autor, porque judicializam muito, no caso do poder público ainda de forma gratuita, né? Então ele transfere para o judiciário essa função de balcão de cobrança das próprias dívidas, e essa é um questionamento político. Será que é para isso que o judiciário serve? Como os próprios grandes litigantes na posição de réus, e que isso significa, então, dentro dessa lógica do Galanter, né, de que o judiciário é esse que vai ser um intermediário, um mediador dos conflitos sociais, que significa tantas demandas com esses grandes litigantes como réus. Né? Será que significa litigância predatória ou será que significa, né, uma atuação sistemática de violação de direitos em sociedade que está sendo diagnosticada justamente no judiciário, porque ele tem esse papel mediador. E nesse sentido, já finalizando, né, não tem como tirar o judiciário desse papel mediador. Ele é um grande mediador, um dos grandes mediadores, né? Não o grande, mas acho que de conflitos sociais talvez seja o principal. Ninguém vai tirar o judiciário desse papel. Acho que a pergunta é como que ele está respondendo para a sociedade nesse papel. E as respostas, então, estão apontando para o deslocamento dos litigantes eventuais, principalmente via conciliação, via filtros a demandas, como postconsumidor.gov, que tem até projeto de lei patronal obrigatório, né? E também por esses encurtamentos que as novas técnicas do Código de Processo Civil trazem, né? Como o julgamento de casos repetitivos. E aí a pergunta que fica é se essas soluções, que tipo de atividade jurisdicional, como é que ela vai responder para a sociedade, né? Com essas escolhas políticas que têm sido feitas de como resolver esse problema. Será que isso vai manter um potencial distributivo do judiciário? Que é a grande pergunta, né, que o professor Margalanter traz quando ele está olhando para o judiciário, é o quanto que o judiciário tem papel distributivo, né, de dar acesso a quem não tem. E para onde estão apontando essas mudanças? Né? Elas estão avançando no sentido de garantir esse potencial distributivo do judiciário, ou, pelo contrário, estão neutralizando isso,
dando mais vantagens e mais poderes ainda para esse litigante repetitivo, que já é um litigante muito favorecido na arena judicial. Você tocou em temas realmente importantes e tem contributos. Por exemplo, um dos contributos é esse artigo, Julgamento em Extinção, o estudo Vanishing Trial, de Mark Galanter, e a transformação da atividade jurisdicional no Brasil. Esse teu artigo foi escrito em parceria com a Maria Cecília de Araújo Asperti, e a abordagem é justamente sobre o encurtamento dos julgamentos nos Estados Unidos e no Brasil, e a solução de conflitos por meio de medidas não judiciais. A partir das conclusões deste estudo, explique um pouco mais para nós o conceito desse Vanishing Trial e qual a importância dele para se compreender o eventual impacto no encurtamento dos julgamentos aqui na nossa realidade jurisdicional. E também você já falou, mas não sei se ficou bem claro, explicar que esse encurtamento está relacionado aos instrumentos de julgamentos repetitivos, que você mais ou menos falou. Esse artigo, então, é um artigo que foi publicado na revista de Direito do Mackenzie, ele também consta de uma coletânea em homenagem ao professor Mark Galanter, que eu coordenei junto com o professor Flávio Archel, aqui também da USP, e o professor Marcelo Franco, da UFMG. Então, é um artigo que vai dialogar com este outro trabalho do professor Mark Galanter, que é um trabalho que marcou muito a discussão sobre o sistema de justiça nos Estados Unidos, no qual ele apontava uma tendência de esvaziamento das cortes norte-americanas. Trabalhava com outros dados, eles não têm o que a gente chama aqui de a nossa justiça em números, né? Mas lá a gente tem uma perspectiva muito sensível de redução de realmente... Houve um movimento de esvaziamento do judiciário e pouquíssimas demandas chegam até o final do trial, que para o Galanter, né, é um conceito de julgamento completo. Então, aquela demanda em que há as postulações de ambas as partes, a produção probatória, então discutem-se fatos e há uma decisão judicial. Várias mudanças aconteceram no judiciário americano que levaram a um afunilamento muito grande do número de demandas que acaba chegando em trial. E o Galanter, ele está primeiro diagnosticando e descrevendo esse cenário. É interessante, mas são dados muito próprios do direito americano, da justiça americana, e dados desatualizados. Esse é um artigo já um pouco antigo dele. Mas ele está questionando justamente o que isso significa. E ele tem um argumento de que isso significa uma mudança na forma de atuar do judiciário, no tipo de prestação que o judiciário está dando. E é esse o ponto que a gente traz para o nosso artigo. Porque, obviamente, que no judiciário brasileiro a gente não está num momento em que a gente tem poucas demandas, ou que ele foi esvaziado. Faz sentido falar de Vanishing Trial com 78 milhões de processos no judiciário brasileiro, né? Então, a gente tentou trabalhar mais com essa ideia da mudança da forma de atuar do judiciário que o Galanter traz no Vanishing Trial, no estudo dele, né? E aí a gente questionar, e esse é um paralelo interessante com os Estados Unidos, para onde está apontando, porque as mudanças legislativas, as mudanças normativas que estão sendo pensadas, né, para endereçar então esse problema de excesso de demanda, são mudanças muito semelhantes, que vão levar a resultados muito semelhantes ao Vanishing Trial. Então, seria como se a gente estivesse apontando para o Vanishing Trial, embora a gente ainda esteja num momento de grande volume do judiciário, que não é um judiciário quantitativamente esvaziado, como eu já respondi. Então, é esse que é o nosso principal argumento. Por quê? Porque como é que isso acontece no direito americano? Primeiro, ele acontece muito calcado num discurso de que os litigantes são abusivos e de que o judiciário é imprevisível e que o judiciário não é confiável e que isso faz mal para os negócios. Então, um discurso muito parecido com o que a gente tem visto no debate atual sobre o judiciário. E lá também, com muito pouca comprovação empírica.
Mas tem uma frase muito interessante do Galanter no Vanishing Trial, que é o sistema, né? Ele não responde ao que está acontecendo, mas ele responde à narrativa, ao que ele acha que está acontecendo. Então, a gente vê um pouco isso também no Brasil. Isso eu acho que dá para a gente traçar, então, um paralelo a despeito, então, no artigo várias vezes a gente fala isso, das diferenças, né? Se comparar o sistema americano com o brasileiro, do momento histórico, o artigo do Galanter foi escrito e o nosso momento agora. Então, com todos esses senões metodológicos que acho que são importantes de serem ditos e que são considerados, né? Mas há uma possibilidade de se ter um paralelo nos discursos majoritários, que a gente vê mídia, grande circulação, editorial de jornais, a gente vê em ministros da Suprema Corte, seja em eventos, né, em geral, abertura de ano judiciário e tudo mais, seja nas próprias decisões e nos acórdãos, e a gente vê também muito reproduzido pelo próprio CNJ, né, pelos atores envolvidos no CNJ. Então, essa ideia de que há um diagnóstico de um extremo abuso e de um judiciário que funciona mal, que responde mal, que é imprevisível, e qual é o impacto econômico disso. E, a partir daí, o Galanter vai falar de como é que houve esse esvaziamento nas cortes americanas. E, nesse sentido, a gente começa a pegar alguma dessas ideias dele e tentar olhar para quais são as mudanças que acabaram de acontecer pelo novo CPC, ou que a Convém apontando, como essa mudança dessa política pública de tratamento consensual de conflitos, né, que o CNJ também tem incentivado muito, e também a gente olha para projetos de lei, projetos de resolução, o que está sendo discutido. E ali a gente traça duas categorias, a gente trabalha aqui essa ideia, né, primeiro, assim como no direito americano, a gente está caminhando para uma atividade jurisdicional que cada vez mais ela é fundada na exigência normativa, não considerando tanto os fatos presentes na demanda. Embora a gente não tenha dados no judiciário sobre o volume de julgamentos antecipados, a gente só tem dados de sentenças produzidas, mas não tem dados sobre que sentenças são essas, se são, né, de julgamento antecipado ou não, ou seja, se elas levam, né, o processo até o final, no sentido de trial do Galanter. Mas a gente olha, por exemplo, né, o mecanismo de casos repetitivos que foi inaugurado pelo novo CPC de 2015, que é um mecanismo que acho que todo mundo aqui conhece, mas que, de forma muito resumida, né, você tem um procedimento de formação de precedente vinculante que suspende demandas individuais repetitivas e depois, uma vez formado o precedente vinculante, ele é aplicado em cascata a todos os processos. A gente chamou isso de mecanismo de encurtamento da atividade jurisdicional, porque você não tem, né, a atividade jurisdicional sendo exercida em cada um daqueles processos no sentido de olhar tanto para os fatos. A gente tem visto no judiciário, muitas vezes, se aplicar muito em cascata e muito automático de teses jurídicas que são geradas nessas técnicas de casos repetitivos. Então, um encurtamento pela redução da participação. Não necessariamente um encurtamento de tempo de processo, porque justamente os dados do Justiça em Número têm apontado que, por conta da suspensão que esses processos sofrem para a formação da tese jurídica, eles têm tido até um aumento na duração, né? Às vezes, tipo 1 ano e meio, até 2 anos parados, como média, né? E aí, esse encurtamento, ele traria uma redução da atividade jurisdicional. Então, uma redução quantitativa, porque você, no final, tem uma aplicação sistemática, né, em cascata dos precedentes nos processos individuais, e também qualitativa. Por quê? Porque existem várias pesquisas, inclusive o doutorado da professora Maria Cecília Sperti, né, que analisou os repetitivos do STJ até o momento, de 2018, o trabalho dela, apontavam para uma vantagem estratégica muito grande dos grandes litigantes nessas técnicas de repetitivo. Ela analisou, dentre outras, uma pesquisa empírica muito interessante, vale muito a pena ler, esse doutorado dela já está publicado, que no STJ, os grandes litigantes têm saído vitoriosos em 2/3 dos casos, e 1/3 são litigantes eventuais. Eu tive uma orientanda que fez um trabalho parecido no Tribunal de Minas e que apontou para um dado muito parecido. 2/3 em favor do grande litigante, 1/3 em favor do litigante eventual. O que é natural, né? Porque quando você tem um sistema de precedentes, que, como o brasileiro, que não é um precedente como o sistema norte-americano de passagem, muito diferente, porque o americano é construído muito de baixo para cima, né? E o brasileiro ele é muito mais hierarquizado, porque ele vem das cortes, no caso dos recursos repetitivos, das cortes superiores, né, repercussão geral, e no IRDR do segundo grau de jurisdição. Mas, de qualquer forma,
a gente vê que, a partir do momento que você tem, né, esse alvo perante o qual, né, o grande litigante pode trabalhar estrategicamente, ele tem mais vantagem, ele tem mais capacidade de se fazer ouvir. Existe um voto, eu não estou aqui, depois eu vou procurar exatamente qual é o número do processo, mas em que o ministro Herman Benjamin vai se referir, tarifa de telefonia básica, era uma questão de consumidor que estava sendo tratada ali. Lá atrás, quando a gente ainda estava falando do 543C, do CPC de 73, quando estava começando essa ideia de repetitivos, e que ele pega um processo em que do lado estavam, né, grandes empresas de telefonia muito bem representadas, por grandes escritórios de advocacia, né, reconhecidos, que têm trânsito já em Brasília, conhece, porque está sempre lá essa ideia do litigante repetitivo, né? E do outro lado tinha o que ele chamou de triplamente insuficiente, era uma mulher consumidora pobre, que absolutamente não apareceu em Brasília, né, para fazer esse jogo de litigância estratégica. Então, a gente precisa entender, também importa como o processo se desenvolve para o resultado do processo. Porque aquele que consegue ter um privilégio na escuta, ele tem mais chance de convencer. Então, e os dados empíricos têm mostrado isso. Tanto é que os grandes litigantes têm ganhado muito mais, têm com 2/3 de decisões favoráveis em detrimento dos litigantes eventuais, que estão na ordem de 1/3. Existem mecanismos para tentar neutralizar isso? Existem amicus curiae, existem audiências públicas, mas as pesquisas empíricas que têm sido feitas sobre esses mecanismos não têm apontado por uma grande aptidão deles de neutralizar diferenças estratégicas. Pelo contrário, não são pesquisas quant grandes, mas as pequenas pesquisas quali que foram feitas em trabalhos lá pelo núcleo de pesquisa, apontam que os amicus curiae costumam ser muito mais do grande litigante do que do litigante eventual. Então, na verdade, esses mecanismos de compensação, eles têm ampliado a desigualdade ao invés de reduzi-la. Então, tudo isso para dizer que esse mecanismo de casos repetitivos se desenha, né, se coloca num sistema como um mecanismo de encurtamento pela redução de participação, e por essa mudança na atividade jurisdicional, que está mais preocupada, né, com a exegese normativa do que com a análise fática, e que, no final das contas, até qualitativamente acaba gerando uma vantagem para o grande litigante. E é nisso que uma parte do nosso artigo se aproxima também do professor Magalhães. Bom, o CNJ tem feito intervenções significativas nesse aspecto da gestão processual no sistema de justiça, principalmente no sistema judiciário. O foco tem sido, ao que parece, dar mais celeridade, mas tem se tentado também dar mais resolutividade. E a gente observa que agora também o CNMP está presentemente, neste momento, também com preocupações muito fortes em relação à resolutividade, estimulando essa resolutividade. Quais são as principais mudanças nas normativas do CNJ para a gestão e andamento processual? E também, Suzana, o que você apontaria aqui para os que estão nos ouvindo, com essa mesma finalidade, as mudanças legislativas no país? Bom, compartilho, concordo com o diagnóstico, né, de que o CNJ tem realmente apontado para iniciativas que são iniciativas de gestão. A importância do CNJ no sistema brasileiro como órgão de controle, eu acho que ele é inegável, inclusive para tornar a justiça uma justiça mais eficiente. Mas existem inúmeras críticas aos parâmetros de medição dessa eficiência que o CNJ desenvolve, que são parâmetros eminentemente quantitativos. Então, essa pressão por produtividade, a própria Justiça em Números trabalha muito com essa ideia de quanto, né, de volume. Existem pesquisas quali também feitas pelo CNJ, por editais em geral, mas há uma ênfase nas políticas judiciárias que são pensadas no CNJ, há uma resposta quantitativa a essa ideia de gestão. O que é natural, claro, dentro do cenário que a gente está falando desde o início de excesso de demanda. Mas o que me preocupa é justamente quais são as medidas de gestão e quem vai pagar essa conta.
Então, retomando um pouco, né, o que a gente tem nesse discurso de litigância abusiva, que é o discurso que é um móvel de uma série de mudanças que estão sendo propostas. Especificamente direcionado para o Ministério Público, a gente tem o projeto de lei 4448 de 2020, né, que é de alteração da legislação civil pública. Na minha opinião, é um projeto muito ruim para o processo coletivo brasileiro e um processo ruim também para o Ministério Público, que é o principal autor, o principal legitimado. Ele é o autor da imensa maioria dos processos coletivos ajuizados no Brasil. A 4448, por inúmeros motivos, é um projeto de lei que atrapalha muito o processo coletivo, desde mudanças de mecanismos de custas, até com um controle de representatividade adequada, mexe na questão da coisa julgada no processo coletivo. Ela impacta no inquérito civil do Ministério Público de uma forma também muito, muito ruim, com relação à validade dos elementos de provas colhidos, muito nesse sentido de redução das chamadas, né, ações abusivas, litigância predatória por parte dos legitimados. E aí também se aponta muito o canhão para as associações, né, que quantitativamente não tem uma atuação tão relevante quanto o Ministério Público no processo coletivo, mas qualitativamente tem uma atuação importante, né? A sociedade civil organizada tem cada vez mais se colocado aí e entrado como um locus para a litigância estratégica dos interesses coletivos. É importante que se diga, eu acho, que, aí voltando ao professor Tomás Galanter, que quando o Galanter ele vai dizer, né, que uma forma de tentar equalizar a diferença entre litigantes, né, essa disparidade dos interesses dos grandes litigantes e dos litigantes eventuais, é organizando os litigantes eventuais para que eles atuem em grupo e em grupo se fortaleçam. Essa é uma resposta muito típica do processo coletivo no Brasil. Né? O que ele é? Ele é um sistema que traz um grande litigante, seja o Ministério Público, a Defensoria, ou a associação, né, uma sociedade civil organizada, que vai falar, né, vai ser o representante adequado desses interesses subrepresentados, que são os litigantes eventuais. O processo coletivo é uma resposta distributiva do judiciário, né? Ele é de organização dos litigantes eventuais para que eles sejam representados por um litigante repetido, que também tem vantagens estratégicas. Então, quando a gente aponta para o processo coletivo, você está desorganizando esses litigantes. Quando você reduz o potencial do processo coletivo, você também está reduzindo o potencial distributivo do judiciário. Mas, de qualquer forma, né, em termos de resolutividade, acho que tanto o CNJ e principalmente o CNMP, né, tem buscado, né, ampliar não só a ideia de resolutividade, né, eu acho que a ideia de resolutividade ela tem uma premissa, que é a de que o sistema de justiça pode ser distributivo para o Ministério Público, né, de que existem esses grandes problemas sociais, envolvendo políticas públicas, envolvendo grandes grupos econômicos, e que o sistema de justiça é entendido, né, como um todo, o judiciário e todas as outras instituições que o compõem, eles têm potencial para avançar e resolver, né? Ou, se não for resolver, para avançar, no sentido de você trazer uma transformação social dentro de uma sociedade muito desigual, como a sociedade brasileira. Né? A gente pode ter um efeito de transformação social na arena extrajudicial também. Né? O Ministério Público então, esse grande intermediário aí entre sociedade civil e grandes poderes públicos e privados, como sendo o grande órgão que veicula essa tutela mesmo. Isso é um projeto de lei, tem projeto de lei que é um pouco nesse sentido de para afastar, né, os litigantes eventuais do judiciário, que é essa perspectiva que eu questiono um pouco nesse artigo. A gente tem o PL 539, se não me engano, de 2019, que é aquele que implica um filtro obrigatório para demandas de consumo, que elas têm que obrigatoriamente passar por plataformas, especialmente por consumidor.gov, para que possam ser judicializadas. Então, é um pouco dessa ideia daí outra aproximação que a gente fala com a Margalanta, né? Você tem um encontramento, tem a ideia de deslocamento também, de tirar as demandas do judiciário. É muito processo. O problema é quem que você está jogando para fora. Acho que é essa que é a grande pergunta. Quem que está pagando essa conta? Quem que vai ter que sair? E aí o consumidor.gov, né? Que é uma plataforma muito interessante. Eu mesma já utilizei, e no meu caso nem deu certo.
Mas é uma plataforma muito interessante no sentido de ela traz para essa justiça a possibilidade de uma negociação que seja muito mais célere, muito mais interessante. O acordo, quando ele dá certo, muitas vezes ele é melhor do que um processo judicial longo, moroso, que você vai ter uma decisão imprevisível e tudo mais. O problema é torná-lo obrigatório. Porque quando você torna a plataforma do consumidor.gov obrigatório, você está criando um obstáculo considerável para uma parcela relevante da população que é digitalmente excluída, classe C, D e E, e idosos, que é uma população vulnerável, um grupo vulnerável. Então, para a classe média bem informada, colocar o consumidor.gov como filtro obrigatório não gera maiores problemas. Eu tento, se eu resolver melhor, e se eu não resolver, ok. Mas para determinadas parcelas da população brasileira, isso representa um obstáculo a mais de acesso à justiça, que pode significar que não busca pelo direito, né? Porque quanto mais obstáculos, a gente vê que a pirâmide da litigância vai afunilando, e as pessoas vão desistindo pelo meio do caminho. Então, tem esse projeto dos filtros, e a gente tem um projeto que é de desjudicialização da execução fiscal. A execução fiscal precisa desocupar o judiciário? Na minha opinião, precisa. O judiciário não pode servir como balcão de cobrança do poder público. Só que a saída, e é aí que a gente vê como o grande litigante opera bem em todas as arenas, né? A ideia é levar a execução para o colo do grande litigante. Então, quem vai poder fazer penhora é o próprio poder público, que já emite uma certidão derivativa unilateral. Como fazer essa desjudicialização, né? Será que é um sistema que a gente coloca no colo do autor a possibilidade de penhorar é um sistema que faz sentido, né? Isso que a gente quer, ok? A gente deslocar. Então, se é para resolver o problema do judiciário, a gente desloca a esse custo, com esse desenho, né? Eu acho que tem que sair, mas não sei se a penhora pode ser tirada do judiciário. Talvez a gente possa pensar, até sim, em filtros para a execução fiscal. Em trabalhar filtros, em vez de você jogar o filtro no colo do consumidor, por que você não joga para o poder público na execução fiscal? E aí sim você afunila a quantidade de execução fiscal que chega no judiciário. Pode ser uma saída. Acho que esse é o panorama assim, das alterações legislativas, e é que, obviamente, não estou falando de todas, estou falando mais dessas que estão sendo identificadas dentro desse meu raciocínio de para onde as mudanças de gestão estão apontando, né, normativamente, para onde que quais são as escolhas políticas que estão no horizonte para tentar lidar com essa questão que é a crise judiciária, a crise quantitativa. Você já ressaltou, Suzana, a questão dos grandes litigantes, que representam 2/3 dessa movimentação expressiva de inquéritos e nesse excesso de litigância, e que eles são representados por órgãos públicos, como INSS, bancos, governos estaduais, prefeituras, entidades privadas também, né? Bancos privados, empresas de telefonia, e você também chegou a falar que isso não quer dizer que a utilização desses métodos de encurtamento, né, desses instrumentos para resolução de casos repetitivos, que eles representem uma entrega maior do Poder Judiciário. Bom, então, o que você teria a dizer com relação à diminuição quantitativa? Isso causa, nos estudos, isso provoca uma diminuição quantitativa ou não? Bom, o que a gente viu com relação à justiça em números é que, uma vez editado, e que isso foi um pouco paralelo também, a edição do CPC foi próxima, né, à própria reforma trabalhista. Mas a gente vê, de 2016 até 2019, um efeito de redução de um distanciamento entre processos entrados e processos baixados. É um período em que o judiciário consegue baixar mais processos do que os que estão entrando e ter uma redução razoável de acervo. Então, até 2019, a gente consegue dizer, e assim, essa causalidade, essa inferência é muito difícil de ser comprovada, porque a justiça em número não traz esses dados. Mas é possível supor que isso também tenha sido pela aplicação das técnicas dos repetitivos, que seja um impacto do novo CPC.
né, que traz outras técnicas também, traz outras possibilidades. Mas o fato é que quando a gente olha, então 2020 não dá para colocar no bojo, né, teve uma queda de processos centrais, produtividade, teve a justiça em números, ele vai lá para baixo quando chega em 2020. Mas quando a gente vai para 2021, a gente volta a ter uma aproximação de processos entrados com processos baixados. Então, é uma grande pergunta, doutora Sâmia, né? Se, ao que parece, o judiciário continua lidando, vamos esperar os dados agora que vão ser produzidos no final de 2023, referentes a 2022, que foi o ano mesmo em que a gente pode dizer que saiu, né, dos efeitos da pandemia, para ver se a gente volta para a tendência anterior a 2016, no judiciário que continua correndo atrás do próprio acervo, ou se a gente vai continuar naquela tendência de mais processos julgados, né, baixados, e diga-se de passagem, o conceito de baixados não é necessariamente método CNJ, no Justiça não é de processos julgados, é de processo que sai daquela determinada instância. Então, se julgou um recurso e mandou para o primeiro grau, ele é considerado baixado, tá? Não é um conceito técnico. E também, Suzana, vamos completar um pouquinho o seu raciocínio já desenvolvido em torno daquele 1/3 relativo aos litigantes eventuais, e que costuma-se dizer, né, esse excesso de litigância impacta, inclusive, na questão dos investidores internacionais, não têm confiança no nosso sistema, por ser um sistema moroso, e isso causaria também problemas econômicos, com impacto na atividade comercial, na atividade negocial. E aí começa a se falar em mudanças na lei da ação civil pública, talvez para conter essa litigiosidade, e você já disse que não é esse o problema, né? Bom, queria que você analisasse essa questão e você já falasse um pouco do que você trata especificamente quando você fala em litigância predatória. Obrigada, doutora Samira, pela pergunta. Eu só queria fazer um pequeno esclarecimento que acho que eu não fui muito clara. Quando eu trouxe o percentual de 2/3 e 1/3, não é um percentual de ocupação do judiciário, né? É um percentual de vitória no STJ. Né, nos repetitivos. Né? Então, nos casos repetitivos, na formação de precedentes no STJ, uma pesquisa que foi feita até mais ou menos 2018, eu não me lembro qual era o corte dela, mas a defesa da doutorado foi 2018, então deve ter sido 2017, eu não me lembro exatamente onde é o corte, mas era mais ou menos nesse período. É uma pesquisa quantitativa que foi feita, apontou, quantitativa e qualitativa, porque se leu os acordos para ver quem tinha ganhado ou não, né? Apontou que os litigantes repetitivos estavam ganhando em 2/3 dos processos, enquanto os litigantes eventuais estavam ganhando em 1/3 dos processos. Então, nesse sentido, uma vantagem estratégica dos litigantes repetitivos em detrimento dos litigantes eventuais nas técnicas de repetitivos. E aí, a questão da litigância predatória, né? Eu nem acho que a litigância predatória não seja o problema da justiça brasileira. Me parece que não é, porque os dados quantitativos têm apontado para outro lado. Mas o meu principal argumento é que não existe nenhuma comprovação de que essa litigância predatória seja. Não é que não é que você não pode afirmar que é, né? Porque você não tem nada, um diagnóstico empírico apontando para isso. Né? É muito mais uma construção de narrativa do que propriamente um diagnóstico de que este é o problema da justiça brasileira ou não, ou este é um problema que ocorre na justiça brasileira. São coisas bastante diferentes. Porque quando você diz que esse é o problema da justiça brasileira, você endereça soluções nesse sentido. Quando você diz que isso existe na justiça brasileira, e ninguém está negando que isso exista, é outro tipo de reação que você tem, né? Porque ali não é o problema central. Então, é mais nesse sentido o meu argumento. Mas sobre litigância predatória, eu acho que no Brasil, ainda a gente precisava discutir um pouco mais também no sentido de ver o que a gente pode entender como litigância predatória. Porque voltando, então, para essa ideia do Margalante de que para os litigantes eventuais poderem ter algumas vantagens no sistema de justiça, uma das formas de conseguir isso é organizando esses litigantes num representante, que consiga, né, então, deter as vantagens do grande litigante por estar ali no sistema de justiça e saber manejar aquele sistema. Uma prática recente que a gente tem tido no judiciário brasileiro, que tem acontecido, também não sei o quanto que isso é significativo, mas que tem acontecido, é a organização de grandes escritórios de advocacia para fazer litigância em massa. Então, são fenômenos que são muito narrados em vários encontros, na justiça em geral. Até teve um seminário muito interessante no CNJ falando sobre isso há um tempo atrás.
sobre litigância predatória, em que os juízes dos seus vários lugares diferentes, estaduais, federais, estavam apontando e dizendo que estavam vivenciando essa experiência de demanda do mesmo escritório de advocacia. E, imediatamente, se conclui que essa é uma atuação predatória, porque você vai ter o mesmo escritório com demandas repetitivas e iguais. Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás. Aí, há relatos de condutas não só predatórias, como criminosas, inclusive que tiveram, né, já a própria consequência criminosa, que é uma deturpação, não é a regra, é bom que se diga, e de que alguns escritórios, eles produzem, né, uma clientela com procurações e com representações que de fato não existiram, né? Eles acabam produzindo processos em nome de determinados autores que ou nem vivem mais, no caso de pessoas falecidas, ou não deram a procuração, então que conseguem aí listagens de pessoas que podem ter sido eventualmente lesadas por uma grande atuação aí de um grande ator de massa, e aí você tem essa litigância fabricada a partir de uma ficção de representação. Né? Isso é litigância predatória, não tenho a menor dúvida, e, aliás, mais do que isso é criminoso. Agora, a simples organização por parte do escritório de um escritório de advocacia, com uma captação de clientela, né, que vai levar, as pessoas realmente, né, passem procuração para aquele escritório, e aquele escritório, a partir do momento que ele tem um volume grande de clientes, né, na mesma situação, ele consiga desenvolver uma atuação estratégica. Não sei se a gente pode, de cara, considerar que isso é a litigância predatória, até sob pena de criar uma outra distinção entre os litigantes, que é justamente ter dois pesos e duas medidas. Então, assim, os grandes litigantes já fazem essa estratégia de distribuição de processos em massa e processos repetitivos há anos, sempre fizeram. E isso não é taxado como litigância predatória. Na verdade, o que esses escritórios fazem, eles acabam tentando organizar os litigantes eventuais para funcionarem como grandes litigantes. Nem sempre conseguem, nem sempre a estratégia é bem feita, cada caso é um caso. Mas não me parece que o simples fato de você distribuir petições repetitivas signifique litigância predatória. E agora tem um terceiro tipo de litigância, que essa também me parece predatória, e que eu acho que a gente precisa enfrentar no judiciário brasileiro, que é o que os americanos chamam de shame litigation, que é a possibilidade de utilização do judiciário como forma de constrangimento daquelas pessoas que estão, de alguma forma, importunando ou incomodando determinadas pessoas que têm algum poder, né? Pessoas ou instituições com mais poder. A gente tem visto isso acontecer principalmente com jornalistas no Brasil. Então, já são vários os relatos e as associações, né, dos jornalistas têm apontado para isso. Então, a denúncia de casos que são casos mais graves, de crimes e tudo, a gente vê jornalistas sofrendo processo por indenização no Brasil inteiro, como uma forma de tentar coibir que eles exerçam a sua profissão. Há relatos disso acontecer também com vítimas de casos de supostos abusos morais, né, que as vítimas denunciam e aí, na sequência, começam a sofrer demandas indenizatórias no Brasil todo. Eu acho que sob esse expediente, que não é um expediente, obviamente, quantitativamente relevante nesse sentido que a gente está dizendo aqui, ela não é representante por um volume muito grande, representada, né, por um volume muito grande de processos, mas é uma utilização predatória muito, muito prejudicial, que descredibiliza o judiciário. Acho que o judiciário não pode se servir a isso. É importante que a gente pare para pensar em mecanismos de coibição disso, e que, no caso de jornalistas, atentam até contra a própria democracia, né? Acho que é importante, né? A ONU, um dos marcadores da ONU, né? Justamente para ver qual que é o grau de democracia de um país, a liberdade jornalística, né? A quantidade de atentados aos jornalistas. Então, isso se relaciona diretamente com a própria ideia de democracia. Acho que o judiciário tem que começar a olhar para esse problema, que, mais uma vez, eu acho que é um problema que não representa o volume, né, de processos muito grande, mas que sim é uma litigância predatória. E não necessariamente a mera organização dos litigantes eventuais por escritórios de advocacia. Eu acho que isso, por si, não é considerado uma litigância predatória. A gente precisa também deixar que os litigantes eventuais se organizem e atuem como litigantes repetitivos, como a gente deixa os litigantes repetitivos fazerem no judiciário há décadas.
Quero agradecer a Suzana Henriques da Costa, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, professora de Direito da USP, pela participação nesse episódio, com esses esclarecimentos importantíssimos, fruto de pesquisa empírica, e o que é muito importante para a evolução da aplicação do direito no Brasil. E gostaria de deixar a oportunidade dela se despedir. Se você quiser fazer suas últimas considerações, Suzana. Bom, Sam, eu agradeço imensamente a oportunidade. Para mim foi algo muito produtivo, poder compartilhar essas minhas reflexões com todo mundo e esse espaço mesmo de divulgação desse trabalho, né? Porque, sem dúvida, concorde-se ou não concorde-se, né? Eu acho que o que a gente tem tentado argumentar, a gente, quando eu digo meu grupo de pesquisa, esses orientantes que têm feito, né, muitas pesquisas nesse sentido, é um contradiscurso. Né? É um pouco de uma tentativa de aprofundamento do debate sobre o judiciário e que a gente consiga também questionar essa narrativa majoritária. Então, ter essa possibilidade de falar nesse podcast, que eu sei que tem grande penetração, né? De divulgar essas pesquisas, essas reflexões, para mim foi muito, muito, muito enriquecedor, muito relevante. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários. Mande para o e-mail julgados-e-comentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.